Em nome de Deus, declaro aberta a presente sessão, indicando o vereador João Dantas para a leitura do texto bíblico. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Capítulo 10, versículo 45 do livro de Marcos. Amém. Amém. Nós não vamos fazer leitura de expediente hoje. Essa sessão hoje foi aberta apenas para que nós possamos homenagear o nosso companheiro que partiu, o deputado federal Rômulo Gouveia. Então, nós vamos fazer as inscrições aqui para quem quiser usar o microfone para as homenagens. E logo após nós levantaremos a sessão. Então, eu vou pedir só ao secretário para ler uma justificativa de ausência e peço aos colegas que venham até aqui para a gente fazer uma ordem de inscrição. Da leitura de justificativa de ausência, a senhora presidente, informando a vossa excelência que o vereador Anderson Maia não poderá comparecer à sessão da presente data devido a problemas de saúde. Assina a assessoria do vereador. Lide, senhor presidente. O primeiro inscrito para usar da palavra é o vereador Saulo Noronha. Bom dia a todos, senhora presidente, senhores vereadores. Esses 2 dias, vereador João Dantas, esses dias que se antecederam, foram dias e está sendo ainda muito difícil. A Paraíba e nossa Campina Grande, vereador Márcio Melo, acordamos com a triste notícia da passagem desta vida para uma outra do nosso querido amigo, vereador, ex-deputado estadual, deputado federal, secretário, vice-governador, governador interino, nosso querido Rômulo Gouveia, um homem que deixa um legado incrível, lutou pela nossa Paraíba, vereador Álvaro Farias. E eu, sempre em rodas de conversa, alguém manifestava apoio a Rômulo, e eu dizia a essas pessoas que não tinha pessoa melhor para elas darem o voto e a confiança. Rômulo nos surpreendia todos os dias. As viagens, por exemplo, que fui a Brasília com uma equipe de vereadores, fomos muito bem recebidos por Rômulo lá. Sempre muito prestativo, atencioso, dedicado. E estando aqui em Campina Grande, vereador Rui da Ceasa, sempre recebia as pessoas, desde o cidadão mais humilde ao mais graduado. Às vezes recebia também visitas, eu recebia visitas lá em casa e a cidadã ou cidadã, João, dizia: eu estou vindo da casa de Rômulo. Já passei por lá, já tomei café no retorno para casa, para o Jeremias, né? Ia no Alto Branco, passava lá em casa, já estive lá com Rômulo. Já tomei café com ele, ou já almocei com ele. Eu estou vereador há 8 anos, aliás, há 5 anos. E estou no meio político, acho que há uns 15, em Campina Grande. Eu não conheço
na nossa cidade e também na Paraíba. A casa de nenhum outro deputado federal. Mas a casa de Rômulo e da deputada Eva Gouveia, que também é muito receptiva, eu conheci. Tive o privilégio de tanto tomar café com ele, de conversar com ele na casa dele, como de almoçar na casa dele, como também tive o prazer de tê-lo em minha casa. Existem coisas que a gente não esquece. Rômulo fez a política com um P maiúsculo. E na manhã de hoje eu torço muito, que cada um de nós, cidadãos, parlamentares, pessoas políticas, se espelhem no deputado Rômulo Gouveia, no amigo Rômulo Gouveia, que é um exemplo de humildade, de atenciosidade, de conduta ética na política. Nunca vi Rômulo falar mal de quem quer que seja. Ele é um exemplo para nós. Faltam palavras para expressar a falta que ele irá fazer para a Paraíba e para o Brasil, porque era uma referência. Ontem eu ouvi um comentário em uma de nossas rádios, de uma jornalista, se não me engano, que dizia que tiveram ali cerca de 500 coroas de flores. Cerca de 500 coroas de flores. Isso mostra um pouco do carinho, do amor, do cidadão por Rômulo Gouveia. É um pouco da expressão. Pessoas o beijavam e acariciavam o deputado Rômulo Gouveia. E essas imagens, vereador João, elas ficarão marcadas. Mas ficará marcado muito mais a pessoa que Rômulo foi. O amigo e o deputado federal que partiu. Obrigado pela oportunidade, senhora presidente. O próximo inscrito é o nosso colega vereador João Dantas. Senhora presidente, colegas vereadores, imprensa aqui presente, funcionários da casa, campinenses que nos honram com as suas presenças em nossas galerias na manhã de hoje, aos quais saúdo na pessoa do meu amigo lá, filho de Da Vinci, lá, da nossa querida Cubati. Presidente Ivonete Ludogério, eu inicio as minhas palavras desta tribuna para dizer que estou na vida pública já há 45 anos, participando do mesmo grupo, né? E durante esse período eu venho assim sucessivamente acumulando perdas que são irreparáveis, perdas que são insubstituíveis, né? Eu começo pelo meu amigo José Silveira Tagino, que foi um dos maiores regimentalistas desta casa, vereador comigo, Rildo Fernandes, Lindaci Medeiros, Mário Araújo, Antônio Pimentel, que foi vereador comigo, pai do ex-presidente desta casa, vereador conosco, né? Raimundo Asfora, que também
fez parte desta casa, foi vereador nesta casa. Ronaldo da Cunha Lima, saudoso poeta Ronaldo, que também foi vereador desta casa, né? E, por último, também ex-vereador desta casa e ex-presidente desta casa, né? A partida inesperada, impactante, né? Massacrante, né? Traiçoeira, podemos assim dizer, né? A morte do nosso querido deputado federal, Rômulo José de Gouveia. Rômulo foi primoroso em tudo que fez na sua vida. E a presidente dessa casa sabe muito bem da história de Rômulo. Rômulo, para servir as pessoas, muito jovenzinho ainda, eu acho que com 13 ou 14 anos de idade, Ricardo, ele se vestia de Papai Noel. Se vestia de Papai Noel. Eu tenho uma fotografia lá em casa que guardo com muito carinho. Rômulo Gouveia, vestido de Papai Noel, com Tupac, meu filho, no colo, né? Foi um brilhante estudante do Colégio 16 de Julho, fazia tudo, as festinhas, né? Depois criou com Manuel Ludogério a Sabre do Jardim Tavares, o menor bairro de Campina. O menor bairro de Campina, na época era o Jardim Tavares, Sargento Neto. Bruno, Janduí, meus colegas Rui, meu vice-presidente Márcio, meu querido Galego do Leite, meu amado e estimado amigo Álvaro. Ele saiu daquela pequenina SAB do Jardim Tavares para ser presidente da UCES. Quando o movimento social de amigos de bairro, Márcio e Saulo Noronha, era dos mais vibrantes. Sai da SAB, vai ser coordenador da merenda escolar. Brilhantemente administrada aquela merenda escolar. Depois sai para ser coordenador da SEAP. Com muita competência, com muito talento, servindo ao povo, como ele sempre fez. Depois elegeu-se, na legislatura que foi eleito também, o amigo Ludogério, Manuel Ludogério. Eleito deputado, presidiu esta casa. Foi eleito deputado estadual, presidiu a Assembleia Legislativa. Foi secretário-chefe de gabinete no governo de Ronaldo Cunha Lima, governador. Elegeu-se deputado federal, um dos mais brilhantes do Brasil. Disputou um mandato para prefeito em Campina Grande, numa situação que nós não entendemos como aquilo aconteceu, mas ele, no outro dia, era o mesmo Rômulo Gouveia, abraçando o povo, abraçando as pessoas. Eu vou encerrar, presidente, porque a ironia do destino e os desígnios de Deus, né, são, assim, incompreensíveis para nós mortais. Enquanto uns partem, outros chegam. Neste momento está nascendo mais um neto, né? Sangue do meu sangue, né? João Victor da Cunha Dantas, né? Então, eu diria que o nascimento desse meu neto, eu recebo assim como uma homenagem de Pimentel Filho à memória de Rômulo José de Gouveia. E dizer que o momento é de chorar mesmo. O momento é de não acreditar, de não aceitar, né, que um fato tão impactante acontecesse numa pessoa ainda para os padrões, né, dos políticos do Brasil, né, ainda era muito jovem, com 53 anos. Chegou a ser vice-governador da Paraíba, não é?
mas um homem do povo, da essência, da simplicidade humana dos irmãos menos favorecidos. Faltam-nos palavras, presidente. Faltam-nos palavras. Falta um meio assim para avaliarmos a perda, o prejuízo material que esta cidade também pagará a partir da partida de Rômulo. Rômulo era um diplomata, um interlocutor de Campina Grande, era o homem que tinha a chave de abrir Olímpia e os gabinetes dos ministérios em Brasília para trazer recursos para Campina Grande e para o Estado. Outros colegas irão se pronunciar, mas eu sugiro a Vossa Excelência, minha presidente Ivonete Ludogério, né, que passou por um momento muito difícil, porque no dia da partida de Rômulo foi o aniversário de Manuel Andrade, o seu pai, o patriarca da família, né? A situação de Manuel Ludogério, seu marido, também é muito difícil, porque Manuel é um dos primeiros amigos de Rômulo Gouveia, da infância, da adolescência, Alexandre. Então, eu sugiro que, após a fala dos colegas vereadores, Vossa Excelência levante esta sessão, suspenda, faça, pela sua voz de presidente, calar as nossas vozes, né, com o levantamento desta sessão, em homenagem a um homem que, pelo perfil, será muito difícil surgir um igual. Eu desço dessa tribuna, Excelência, pedindo permissão a Vossa Excelência, gostaria muito de ouvir cada um dos meus colegas, porque certamente, como eu fiz agora, terão muito o que dizer de Rômulo Gouveia. Não faltará discurso para o resto do nosso mandato, para falarmos de Rômulo, de sua vida e de sua trajetória brilhante, humana e cristã. Eu peço permissão a Vossa Excelência para me retirar, porque neste momento, certamente, a minha nora, Trícia Andresa, da Cunha Dantas, esposa do meu filho Miguel, está em trabalho de parto. E eu quero acompanhá-lo para ser um dos primeiros a ver esse meu netinho, né, dar a sua primeira lufada de ar, né, saindo do lugar mais seguro, mais, né, gostoso de se morar, que é o útero da mãe. Mas deixo aqui, desta tribuna, o meu sentimento de dor, de saudade, de tristeza, de amargura, né, de perda, né? E essa perda não é minha, é uma perda de Campina Grande, Bruno. É da Paraíba inteira, porque dificilmente nós teremos um parlamentar do quilate, do perfil, do tamanho, da grandeza, né, da magnitude de um Rômulo Gouveia. Você, João, tem toda razão de querer ir ver o nascimento do seu neto. Que Deus abençoe o casal, Patrícia e Miguel, que é um casal que eu quero muito bem, e que o filho João Vitor nasça com muita saúde. Infelizmente, essa é a lei da vida. Uns vão e outros vêm. E você está liberado e, como a gente já tinha combinado, depois das homenagens, nós faremos 1 minuto de silêncio e levantaremos a sessão. Com a palavra agora o próximo inscrito, que é o vereador Márcio Melo. Bom dia a todos e a todas. Bom dia, presidente.
E o que João acaba de falar aqui, eu tenho a certeza, João, que tudo que a gente disser vai ser pouco ainda sobre Rômulo. E você resumiu muito bem na sua fala, emocionante, né, que nos deixa pela trajetória do nosso eterno amigo, irmão, gordinho, como a gente sempre gostava de falar, Rômulo Gouveia. Eu mesmo tive a oportunidade, amigos, Alexandre, Rui, enfim, a todos, de poder conviver um bom tempo com o deputado Rômulo. Tive a oportunidade, desde 92, quando ele foi eleito pela primeira vez vereador na cidade de Campina Grande, e Romero, Manuel Ludogério, Fábio Nogueira, Lula Cabral, tantos outros vereadores também foram eleitos nesse mandato. E passamos a conviver, vereador João, e tivemos a oportunidade de conhecê-lo melhor. Rômulo, sempre esse perfil dele, de generoso, coração grande, abraçava todo mundo, recebia e gostava de conviver com várias pessoas, vereador Olímpio. Ele nunca chegava, e aí eu desafio, a estar ou atender só uma pessoa. Onde você estava com ele, se era na casa dele, era lotado de pessoas, se era num quarto, conversando, se ele estivesse numa rede, se ele estivesse numa sala de jantar, se ele estivesse num gabinete dele, ele estava repleto de pessoas. Era tanto, e aí, para a gente falar também das coisas boas, né, João, para a gente recordar, que quando a gente convidava Rômulo para um jantar ou para um almoço, ele jamais iria só. Era 20, 30 pessoas acompanhando Rômulo. E aí você diz, rapaz, tu vai chamar Rômulo? Vamos, Neto. Mas se prepare que ele vem com a caravana. Era a forma dele. Por onde Rômulo passava, fazia amizades, puxava amigos, e tinha essa legião que sempre seguiu Rômulo, sempre admirou João. E sempre vamos estar contando histórias do gordinho Rômulo. Eu mesmo tive a oportunidade de votar nele para deputado estadual na primeira campanha dele, vereador Pimentel. E tivemos sempre boas votações no distrito de Galante, você sabe disso. Votamos nele para deputado federal. Tivemos acompanhando ele na qualidade de assessor, quando ele foi deputado estadual, presidente da Assembleia. Então, convivemos de perto. No último sábado, pela manhã, em volta de umas 11h20 da manhã, ele ligava para mim, me dando os parabéns pelo nascimento, vereador João, do meu filho, e me falando que, quando fosse na próxima quinta-feira, ele iria a Brasília segunda, quando fosse na quinta para sexta, ele ia lá em casa tomar o mijo do menino, né, como ele bem falava. Então, Rômulo é esse tipo de pessoa que jamais deixa de registrar, seja um nascimento de um filho seu, seja no aniversário, seja em todos os momentos, ele estava presente. E não é isso que a gente esteja fazendo aqui porque ele se foi, né? Porque ele partiu prematuro, não. Mas essa era a pessoa de Rômulo Gouveia, e vai deixar, e já está deixando, essa lacuna, esse vácuo dentro de nossas vidas, não só na parte política, mas na parte de amizade. E vai ser difícil, vai ser difícil. Eu conversava com o Romero no dia de ontem, e ontem. Eu digo, Romero, como vai ser difícil agora, principalmente as suas idas a Brasília? Porque Romero sempre estava em Brasília e sempre estava colado com Rômulo. Era andando, era resolvendo, Rômulo era mais do que um amigo de Romero. Romero conversava com Rômulo 3, 4 vezes por dia, ligando, um conversando com o outro, aconselhando. E esse sentimento de perca é grande para nós todos. É uma coisa que a gente não ainda aceita. E temos que pedir força a Deus que ilumine, que Rômulo esteja, que eu tenho certeza que está num bom lugar, porque por onde ele passou só fez o bem, João, só plantou o bem. E pedir força para a Eva, para os filhos, os familiares de Rômulo, que nesse momento é quem mais precisa do apoio de todos os seus amigos, né?
temos que pedir sabedoria para aquela família, que possa encontrar em Eva, em todos os familiares, o rumo, né, para continuar a história de Rômulo. E eu tenho a certeza que a gente vamos estar aqui presente, sempre recordando e levando o nome de Rômulo Gouveia aonde for preciso. Mas, acima de tudo, eu tenho a certeza que jamais ninguém vai encontrar alguém falando de mal ou dizendo que ele tentou prejudicar ou tentou fazer alguma coisa, pastor Luciano Breno, de mal para alguém. Eu acho que só vamos encontrar pessoas falando do bem que ele recebia na casa dele, que ele tentava ajudar nos momentos difíceis, e esse era o Rômulo. Então, eu tenho a certeza, como o poeta Ronaldo Cunha Lima, vai ser insubstituível na política paraibana em nossas vidas. Eu queria que o secretário lesse uma justificativa de ausência e, logo após, o vereador Antônio Pimentel é o próximo inscrito para falar. Da leitura de mais uma justificativa de ausência. Senhora presidente, vimos pelo presente informar e justificar a ausência do vereador José Marinaldo Cardoso à sessão legislativa ordinária desta data, haja vista que o mesmo encontra-se cometido de uma forte virose. Assim, na assessoria. Lida, senhor presidente. Nós temos o vereador Pimentel, que é o próximo, Bruno Faustino, Olímpio, Galego do Leite, Alexandre do Sindicato e a minha pessoa. O vereador Sargento Neto disse que prefere homenagear com o silêncio, que também é uma grande homenagem. E eu pergunto se mais alguém quer se inscrever. O vereador Luciano Breno. E o vereador Rui da Ceasa. Você vai... Pois não, Pimentel, está o microfone aberto para você. Senhora presidente, nós, Campina Grande, perdemos um grande amigo. Eu, particularmente, eu posso dizer, porque desses 30 anos que estou na política, tenho Rômulo como amigo. Às vezes, até fomos adversários de alguma outra eleição, mas nunca perdemos o contato, nunca deixamos a nossa amizade. Rômulo era um político diferente. Era, podia-se dizer, um político acessível, como pouquíssimos são. Eu posso dar testemunho aqui, e os colegas também podem dar, dessa acessibilidade que Rômulo dava, dessa abertura. Eu posso dizer, Olímpio, hoje, que telefono para alguns políticos da nossa terra, em patamares mais altos, dias, semanas, meses, e não há retorno. Rômulo, com toda essa agenda dele, que era conhecida por todos nós, se você ligasse, você tinha absoluta certeza que ele retornava e era logo. Era no mesmo dia, ou na mesma hora. Como ele fazia isso, eu não sei. Como ele fazia, eu não sei. Eu sei que os outros, vamos botar todos não, alguns não fazem nem perto do que o Gordinho, como era chamado carinhosamente por Campina Grande, fazia.
Rômulo deixa milhares de órfãos. Não deixa só a sua família. Ele não deixa só os seus filhos órfãos, não. Rômulo deixa milhares de órfãos. Órfão da atenção política. Órfão do caráter político. Órfão da amizade verdadeira. Órfão do político que compartilha a dor daquele que procura. E aí são muitos, viu, vereadores, seus colegas vereadores? Inúmeros órfãos em nossa Paraíba, em Campina Grande. E ficam as lições de Rômulo, né? Rômulo, eu conheço porque tenho, nesses 30 anos, muitos embates políticos com Rômulo. De amizade e de política, e de amizade principalmente. E Rômulo não fazia aquela política de derrubar ninguém, no palavreado mais corriqueiro. Nunca puxou o tapete de ninguém. Puxaram muito dele. Mas nunca puxou o tapete, vereador Neto, de ninguém nesses anos de política. Era inigualável a sua atuação. Em Brasília, nesses 30 anos que eu milito, eu conheci um que se compara, em Brasília, a Rômulo. O inesquecível Humberto Lucena, que, primeiro, marcava com qualquer ministro no mesmo dia. Depois, as liberações de recursos e os benefícios para a Paraíba, o Humberto Lucena era inigualável também. E Rômulo se igualava a essa postura em Brasília. O Olímpio sabe, o Onete foi conosco, e nós precisávamos de falar com 2 ministros, ele conseguiu 3. Isso mesmo, Olímpio? No mesmo dia. Campina perde muito, a dificuldade imensa, a não ser que apareça outro que faça esse trabalho. Mas nas liberações de recursos, no desentrave dos projetos, podia ter outros, vereador Alexandre ao lado, mas quem estava na frente era Rômulo Gouveia. E eu quero que alguém depois diga que eu não estou falando a verdade. Campina vai perder esse canal. Perdeu esse canal. Perdeu, o prefeito Romero Digo perdeu uma grande bandeira da cidade de Campina Grande, em Brasília, chamada Rômulo Gouveia. Vamos ter dificuldades. Vamos. O prefeito vai ter que bater em várias portas para poder abrir uma. Quando o deputado Rômulo Gouveia abria todas as portas com um telefonema de Campina para Brasília. Preciso lembrar essas questões. A agenda de Rômulo era a agenda de Campina Grande. Apesar de ser deputado federal, com várias cidades na Paraíba, apoiando de muitos anos, porque Rômulo, quando fazia um aliado, ele fazia um aliado político, mas um amigo. E a pessoa ficava sem... a pessoa ficava sem condições de dizer que não ia acompanhar mais ele. É impressionante. Impressionante. Então, quando um político se aliava a Rômulo, era difícil sair. Pela amizade que ele fazia. A coisa ficava muito íntima. Por isso, essa intimidade se revela na automática
que eu dizia, Rômulo, tu é automático. Eu acho que você tem 10 pessoas com o seu telefone. Os retornos de Rômulo eram automáticos. É impressionante. Você andava com ele no carro, aí ele saía. Ele gravava os áudios. Quando você mandava, ele dava logo a resposta, ou encaminhava, mas dava imediata a resposta. E como é diferente muitos que nós conhecemos hoje, em que telefona um dia, 2, 3 semanas, um mês, e não tem um oi de retorno. Rômulo vai ser lembrado por toda essa geração. Por toda essa geração. O sepultamento de Rômulo passou a ser um grande evento em Campina Grande. Talvez, não sei mensurar, mas talvez tenha sido o maior evento nesses tempos. Eu passei 52 minutos para sair do Campo da Paz. 52 contado, quase uma hora. Passa aí e é pertinho, né? A porta da grande multidão. Eu não vou nem falar aqui dos cargos que Rômulo, né, que foram poucos. Foram poucos para a grandeza do político Rômulo Gouveia. Ainda foi pouco. Pela grandeza, pela seriedade, pelo compromisso com essa cidade, com os campinenses, a sua vontade de servir essa cidade. Nós vamos custar muito, viu, colegas vereadores, a ter um deputado que você chegava em Brasília, diga-se de passagem, seria recepcionado por Rômulo. Rômulo era daquele que, se lhe visse dentro do avião, senhora presidente, ele convidava para a casa dele. Era coisa assim, você não mensurava. Uma vez cheguei em Brasília, estava com o hotel, ele mandou cancelar, e eu cheguei na casa dele. Tinha, sabe quantas pessoas já dormindo na casa dele? Nessa noite, 12. No outro dia chegou, mais 18 pessoas. Isso não dá. Não, tem colchão aqui. Isso não. Café da manhã de Rômulo, você tinha turno. E ele recepcionava, botava a carro à sua exposição e dava assistência. Eita, como vai ser difícil. Eita, como vai ser difícil para Campina Grande. Claro que essa cidade, ela procura seus caminhos, mas vai ser difícil, porque muita gente se acostumou a isso. Muita gente. Até os que não votavam em Rômulo se acostumou a isso. A ter Rômulo, né? A gente sabia que Campina Grande tinha um solo na Paraíba, era o apartamento de Rômulo Gouveia. Esse solo nós perdemos. Eu quero concluir, senhores vereadores, claro, com muita saudade do grande amigo que tive na política e na vida. Eu quero concluir dizendo o seguinte: se todas essas homenagens que foram feitas a Rômulo Gouveia, Sargento Neto, se tudo que foi dito do político, do homem, do amigo, dos feitos, de tudo que ele fez, da grandeza de Rômulo Gouveia, se tudo isso saiu do coração dos grandes chefes políticos do nosso Estado, Galego do Leite, eu espero, não sei, eu acredito que todos aqui, eu espero que a substituição de Rômulo, não, do espaço político de Rômulo, passe
pela família do deputado Rômulo Gouveia, do saudoso Rômulo Gouveia, por Eva e pelos seus filhos. Não porque é uma herança comum, não. É porque eles já fazem parte da política. Filho de Rômulo e a própria Eva Gouveia. É preciso, né, que, se tudo isso for verdade, essa lacuna passe, no mínimo, pela família do nosso querido deputado Rômulo Gouveia. Espero que isso aconteça. Não só como homenagem. Não só como homenagem, não. Mas para que, né, tudo que foi dito tenha um fundo de verdade, é preciso falar. É preciso passar discussões nesse campo pela família do deputado Rômulo Gouveia, por Eva e por seus filhos. Obrigado, senhor presidente. Que Deus venha a dar, na sua sabedoria, na sua misericórdia, não é, a Eva e a seus filhos, e a todos os familiares, seus irmãos, seu irmão e sua mãe, que Deus possa dar essa tranquilidade, que a paz do nosso Deus possa cair no coração e confortar essa família. Se Campina Grande perde muito com Rômulo, imaginemos os filhos e a esposa e a família, o quanto perde com esse grande homem. Obrigado. Passa a palavra agora ao nosso colega vereador Bruno Faustino. Primeiramente, bom dia a todos. Gostaria de saudar a mesa em nome da presidente Ivonete Ludogério, a todos os nobres vereadores, pessoal de apoio da casa, imprensa, para que nesse instante também eu venha trazer minha fala em relação ao político e deputado Rômulo Gouveia. Sabemos que lutamos, né, batalhas em campos opostos, porém, em momentos como este, não custa nada reconhecer a figura, né, que representou tão bem, não só Campina, mas todo o nosso estado, o deputado saudoso Rômulo Gouveia. Sou iniciante na política, não convivi muito tempo com Rômulo, né, mesmo em campos opostos, porém, eu tenho uma lembrança, Alexandre, que um dia, eu, conversando com Rômulo nos corredores da política de nossa cidade, ele sabia de uma dificuldade minha em Brasília, até porque em Brasília os corredores são pequenos, e um dia eu estive em Brasília e ele... Bruno, eu gostaria de interromper um minuto. Pois não. Eu gostaria de interromper um minuto para dar outra notícia muito triste. Acaba de falecer o nosso colega Lula Cabral. Então, nós vamos terminar aqui as nossas homenagens e vamos encerrar a sessão. A gente poderia pedir um minuto de silêncio, presidente? Nós faremos um minuto de silêncio pelos dois, assim que todos os inscritos falarem. Foi ontem, uma familiar do vereador Rodrigo Ramos. Mas, infelizmente, nós perdemos o nosso amigo Lula Cabral. Fica até difícil de continuar a fala, presidente. Estava aqui a lamentar a morte de uma pessoa próxima, que era Rômulo. Agora, seguir na minha fala para uma pessoa amiga, bem íntimo. Eu tinha, e todos aqui sabem que nas minhas falas eu sempre fiz referência a Lula. Receber a notícia do seu falecimento aqui na tribuna, é difícil conter a emoção para continuar a minha fala. Mas aqui,
Já vai minhas condolências a todas as famílias, toda a família do saudoso também Lula Cabral, desportista, guerreiro. Sempre fiz questão de enaltecer a sua coragem e a sua atitude, mesmo diante da sua doença, a frequência aqui nessa casa. E nesse instante, Campina perde uma figura muito importante, uma figura que representa a nossa cidade com grande maestria. Lula Cabral, que vem das atividades de esporte como eu, nos deixam um pouco sem chão, e aqui eu não tenho mais condições de concatenar as ideias, a não ser dizer que Deus, todo soberano, o receba na glória, para que ele tenha uma vida eterna, não só Lula Cabral, mas também o deputado Rômulo Gouveia. E aqui eu me despeço, sem condições de continuar a fala. Eu gostaria de agradecer realmente, Bruno, fica difícil, mas eu vou passar a palavra ao colega vereador Olímpio Oliveira. Gente, eu abdico da minha fala, em outro momento a gente retoma esse momento de homenagens. Eu lhe agradeço pela Galego de Leite, a mesma posição, Alexandre do Sindicato. Senhora presidente, me permita, eu sei que o momento é muito difícil para todos nós, e ontem nós conversarmos justamente sobre esse assunto lá no cemitério, mas me permita, os meus colegas, apenas fazer uma leitura de um texto da Bíblia que eu já tinha trazido para a reflexão nossa nessa manhã. Pois não. Do livro de Salmos 139, onde o salmista, ele trata algo tão importante quanto a vida, a brevidade da vida, e ele diz no Salmo: Senhor, Tu me sondas e Tu me conheces, sabes quando me assento e me levanto, de longe percebes os meus pensamentos, sabe muito bem quando trabalho e quando descanso, os meus caminhos te são bem conhecidos, antes mesmo que as palavras cheguem à minha língua, Tu já conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás, pela frente, pois as Tuas mãos sobre mim. Tal conhecimento é demais e está além do meu alcance. É tão elevado que não posso atingir. Para onde poderei eu escapar do Teu Espírito? Para onde poderei fugir da Tua presença, Senhor? Se eu subo aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá Tu estás. Se subo às asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a Tua mão direita me guiará e me susterá. Esse texto, desde o último domingo, tem me tocado, colega vereador Sargento Neto. Deus conhece a nossa trajetória. Deus conhece o nosso caminho. Ele sabe que somos pó. A posição, o título social, aquilo que temos, não pode nunca substituir a presença de Deus em nossas vidas. Somos pó. E Deus escreve os nossos dias mesmo antes que ele existisse.
e a nossa solidariedade à família do colega vereador Lula Cabral, um guerreiro, um homem forte, de fibra, um homem dedicado. E eu tenho certeza que essa casa, ela foi importante na vida do companheiro Lula Cabral. O apoio da senhora presidente, mesmo nos bastidores, a família, o cuidado nosso em perguntar sempre como ele estava, as visitas nossas, até em segredo, para não mostrarmos a situação que o nosso colega se encontrava. E aprove a Deus, na manhã de hoje, o chamar para a eternidade, aprove a Deus chamar o deputado Rômulo Gouveia, e fica aqui uma reflexão para todos nós. O que estamos fazendo aqui, nessa terra de bom, o que estamos construindo aqui para recebermos os nossos galardões da eternidade. Essa é a minha fala. Eu não poderia deixar de falar, porque estou profundamente triste mais uma vez. Desde ontem, do último domingo, pela manhã, e agora mais outro grande baque em nossas vidas. Que Deus, pois, nos abençoe nessa manhã, console os nossos corações, console a cada um de nós. Muito obrigado, senhor presidente. O vereador Luciano Breno e Rui da Ceasa não vão mais falar. Nós vamos ter que levantar a sessão, mas antes vamos fazer um minuto de silêncio pelas duas criaturas. E eu gostaria de dizer que eu não perco, ontem e hoje, um deputado e um vereador. Eu perco dois amigos que me conhecem da infância e que eu conheci também muito antes da vida política. O senhor Otávio Cabral e dona Mariquinha, os pais de Lula estão recebendo ele hoje com alegria e nós entregando com muita tristeza. Assim como fizemos com o nosso amigo Rômulo Gouveia ontem, que também não era amigo de política da minha pessoa, nem da pessoa do meu marido, nem da minha família. Conhecia todos os meus irmãos que são 9 pelo nome, meus filhos, minha mãe, meu pai, minhas tias. E nem o aniversário Rômulo Gouveia deixou, durante toda essa vida, de nos cumprimentar quando não ia pessoalmente nos encontrar. Todas as eleições, o almoço era na casa de Dona Socorro, porque ele votava no Colégio das Lourdinas, e a casa da minha sogra era vizinha, e era praxe ele ir com a comitiva dele almoçar conosco. Todos esses momentos de amizade, independentemente de política, vão ficar guardados nos nossos corações. E Lula, além de ter sido muito importante para mim durante essa trajetória da eleição da presidência da Câmara, foi um companheiro aqui todos os dias no apoio à minha pessoa e era um amigo do meu pai. Meu pai comprava ração ao pai dele, seu Otávio Cabral, e ele comprava gado a papai. E sempre que ele me via, ele dizia: é o homem mais sabido do mundo, é Mané Andrade. E eu sei que se papai tivesse entendimento hoje do que está acontecendo, estaria muito triste. Então, vamos fazer um minuto de silêncio pelos dois, pela pessoa de Rodrigo Ramos, que faleceu, e pedir a Deus que afaste do nosso dia a dia essas notícias tristes por um bom tempo.
Eu gostaria de pedir aos companheiros funcionários dessa casa para ficarem atentos, porque eu sei que o vereador Lula Cabral vai passar por aqui pela Câmara e eu conto mais uma vez com o apoio de todos vocês. Vou levantar a sessão e gostaria de comunicar aos colegas que amanhã e quinta-feira faremos nesse mesmo sentido. Abriremos e encerraremos a sessão em homenagem ao nosso colega Lula Cabral. Um bom dia a todos. E comunicarei a todos o velório e sepultamento em poucos instantes, porque estou indo encontrar com Isabel.